Olá! Hoje é o terceiro episódio da nossa série Tecnologias Educacionais em Debate. E no episódio de hoje, nós falaremos sobre metodologias ativas. Estamos aqui numa discussão sobre a educação na cultura digital. Essa discussão é uma discussão que é o denominador comum de um projeto que já acontece na Secretaria de Educação, que é o Conectados 2.0. O projeto Conectados 2.0, ele teve um material, que foi uma indicação da Secretaria, que chama Fichas com Recursos Educacionais, que é de onde nós estamos tirando os conteúdos, as temáticas que estão envolvendo essa série de escolas interativas. O projeto Conectados, em 2017, ele está abrangendo 500 escolas da rede pública estadual do Paraná, com uma ideia, com uma ampliação para mais 500 em 2018. E esse projeto, ele tem como objetivo principal levar para a escola um debate sobre a inserção da tecnologia na educação. Então, com isso, a gente também tem essa série de escolas interativas. Você, já ouviu falar em sala de aula invertida, e ensino híbrido, e rotação por estações? Então, professor, muitas vezes você já até trabalha com as chamadas metodologias ativas, só que não sabe o nome. E para isso, e para debater esse assunto, vamos lá, porque hoje a nossa escola interativa é sobre metodologias ativas. E para debater esse assunto, nós estamos aqui com 3 convidados. Com o professor José Moran, né, professor da USP, que vai dar uma aula para nós, né, professor, sobre a nossa referência aí em tecnologia e educação, vai dar uma aula para nós sobre metodologias ativas. Estamos aqui com o professor Marcelo Oliveira, que é o professor da Rede Pública Estadual, professor Marcelo, professor de arte do Colégio Narciso Mendes, e que se arriscou, né, há um tempo atrás, ele participou do projeto Conectados, lá em 2016, participa esse ano, e se arriscou e usou da criatividade para inovar na escola, né, professor? E ele vai contar um pouquinho desse impacto para nós. E estamos aqui com a professora Egmara Branco, que ela é coordenadora do departamento que leva à frente esse projeto Conectados, que é a coordenação de tecnologias educacionais. A professora Egmara Branco também é professora da Rede Pública Paranaense, é da matemática e está à frente dessas discussões, já tem uma caminhada longa aí, né, no trabalho de inserir a tecnologia em prol da educação. E vou usar um critério que a gente sempre utiliza aqui de apresentação, vou pedir para cada professor se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória profissional, aproveito já para agradecer a presença de vocês, agradecer o pessoal que está nos assistindo e aguardou esse tempo aí, porque a gente teve um problema de queda de energia, e aproveitem para interagir, mandar as perguntas para vocês pelo chat, tá? Então, vou pedir para o professor Moran se apresentar, depois para o professor Marcelo Oliveira e depois para a professora Egmara. Ok. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Sou José Moran, espanhol naturalizado brasileiro, fui professor boa parte da minha vida e há anos eu tenho tentado trabalhar com metodologias ativas, principalmente com essa ideia de o aluno ser responsável por uma parte do aprendizado, fazendo dentro do seu ritmo, seu tempo, e eu ser alguém que o ajuda a ir além de onde ele estaria sozinho, e em sala de aula trabalhar de forma muito mais colaborativa. Fui um dos criadores do projeto Escola do Futuro da USP, e aí trabalhei muito com ensino online, modelos híbridos, e hoje o que faz? Trabalho com cursos, parte presencialmente e parte à distância. Isso, muito obrigada, professor. Isso lá, o senhor tem que falar a época, né, professor? Isso lá no final da década de 80 já, né? 80, 88, 89 começamos com tudo isso, portanto faz quase 30 anos. Exatamente. Professor Marcelo Oliveira, está aí? Pois não. Bom dia a todos, eu sou o professor Marcelo Oliveira, eu sou professor de arte da Rede Pública do Estado do Paraná, e eu sempre tive interesse nessa questão do uso das tecnologias, principalmente porque a arte depende muito dessa questão visual para poder acontecer, né? A apresentação do uso de imagens, de referências de música, de cinema, de dança, e tudo isso junto vai fazer com que o conteúdo seja mais bem absorvido pelo aluno. E possibilitar também que os alunos tragam essas referências e fazer essas trocas. Então, o meu interesse sempre foi muito nesse sentido. E com isso, a apresentação que eu tive ao Projeto Conectados
me colocou como uma referência que poderia ser utilizada, né, que poderia ser absorvida por mim e pelos meus alunos para a gente poder fazer essa escalada. A gente tem aproveitado desde o ano passado, fazendo essa experiência, e estamos agora continuando o curso de formação dos professores e na tentativa de fazer com que isso se concretize efetivamente na escola. Ok. Você, Guimara? Então, bom dia a todos e todas. Eu sou Guimara, professora de matemática da Rede Pública de Ensino aqui do Paraná. Posso dizer que sou apaixonada por todas as questões que envolvem a minha disciplina e o uso de tecnologias educacionais, e que também já estou nessa estrada há bastante tempo. Até fiquei fazendo as contas aqui. Acho que já tem uns 20 anos que eu estou nessa brincadeira da questão da pesquisa, dos estudos que envolvem o uso de tecnologias educacionais. E vamos compartilhar um pouquinho aí dessa experiência com as pessoas que estão nos assistindo. Isso aí. Pessoal, eu vou direcionar algumas perguntas, falo isso até com os convidados, então algumas questões elas serão direcionadas aqui para vocês, mas eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para até tirar dúvida entre vocês, o pessoal do chat manda as perguntas que eu estou com acesso ao chat aqui, a gente, né, lê em voz alta para o pessoal responder, fiquem bem à vontade. E nós pensamos o seguinte, para iniciar, pedir para o professor Moran contextualizar, né, conceitualmente o que são as metodologias ativas para nós. Bom, eu entendi que o foco seria mais aula invertida como um tema mais específico, mas na verdade metodologias ativas estão dentro de uma visão de que o aluno aprende mais quando ele é sujeito, quando ele ele se envolve mais diretamente e o professor fica ajudando, fica no entorno e não como responsável por essa transmissão. Não é um conceito novo, já vem desde Sócrates, se quisermos mais perto, desde o fim do século XIX, com John Dewey, e teve uma série de outros pesquisadores que vieram e educadores que vieram, até Paulo Freire e outros, trabalhando com essa ideia de envolvimento do aluno em três dimensões principais. Uma é respeitando o seu próprio ritmo, em que o aluno possa fazer algumas escolhas, que significa o processo da personalização, que vai mais além da individualização, significa que o aluno possa fazer escolhas dentro de um planejamento feito institucionalmente. Segundo, aprendizagem em grupo, aprendizagem entre pares, aprendizagem assim de várias formas, significa também que quando alguém aprende junto com um colega, ele aprende de uma forma diferente do que quando aprende com um especialista. Então, personalização, aprender em grupo e aprender por tutoria, por orientação de alguém que tem um pouco mais de experiência, que tem o papel do professor. Então, metodologia ativa significa combinar essas três dimensões, o que não é simples, de respeitar os interesses e percursos individuais, diversas formas de trabalhar em grupo, aprendizagem por times, instrução por pares, aprendizagem por projetos, por problemas, através de jogos, tem um inúmero número de possibilidades, e se mistura esse conceito com o de blended, com o do híbrido, com modelos híbridos que misturam o face-to-face, o estar juntos na sala e todas as atividades possíveis também fora da sala, atividades online. Então, um modelo de sala de aula e outros espaços, outros tempos, e aí isso dá origem a um dos conceitos mais discutidos hoje dentro das metodologias ativas, que é o de aula invertida. Significa inverter o processo, que é uma metodologia ativa, e ao mesmo tempo é um modelo híbrido. Se possível, que uma parte
do que o aluno pode aprender por sua conta, se possível, o faça antes, ou se não, ao menos dentro do espaço escolar, mas a responsabilidade é mais do aluno, com a supervisão do professor. E que depois, em sala, a gente faça as questões mais avançadas. Então, vocês veem que é um tema amplo, muito rico, desafiador, e que mistura esse conceito de híbrido e ativo, individual, grupal e tutorial. Muito bem. Eu vou aproveitar, o senhor está explicando para nós, o senhor vem explicando, e eu fiquei pensando nas formações que a secretaria aqui oferta. Acho que eu vou aproveitar e já vou pedir para a professora Guimara contar um pouco para nós, né, o que a Secretaria de Estado de Educação aqui do Paraná tem já com esse olhar, com essa visão. Uhum. É engraçado porque à medida que o professor Moran foi falando, eu pensei aqui esse próprio movimento que a gente está fazendo nesse momento, né? Que veja que é uma coisa que tecnologicamente é muito simples e possível, inclusive para as escolas que tivessem interesse de fazer esse tipo de movimento com seus alunos, ou de repente com os pais de alunos, ou até mesmo a escola com os professores, nos núcleos com os professores. É um movimento possível porque nós temos essas tecnologias disponíveis e elas são gratuitas, né? O uso do Hangout, a questão da transmissão, o que eu preciso para isso? Aqui ainda a gente conta com equipamento um pouquinho, um microfone, mas se fosse o caso de o professor Moran mesmo estar ali à frente do computador, usando um fone e um microfone direcionador, o próprio Marcelo, que está aqui no nosso prédio também, mas está num outro espaço, ou nós aqui estamos em espaços diferentes, o professor Moran lá em São Paulo, vocês aí nas demais dependências, né, da secretaria, da própria secretaria, ou dos núcleos regionais, ou das escolas, enfim, é um movimento possível e que caminha, eu penso, nessa perspectiva um pouco do que o professor Moran falou. E essa transmissão que a gente tem feito da questão da escola interativa, ela é um movimento que também fica gravado e que depois as pessoas podem assistir, podem retomar sempre que quiserem. A gente começou com a ideia, né, de fazer essa série que discute os conteúdos que nós disponibilizamos nas fichas, justamente para abrir a possibilidade da gente trazer esses conceitos diferentes que a gente tem visto, que vou usar assim, que são mais modernos, mas que o próprio Moran falou ali para nós, que são conceitos do Paulo Freire, e eu tenho até uma amiga que fala assim, que a educação ela vai sempre se ressignificando, né, se reinventando, na verdade. São conceitos que a gente já viu em outros momentos e que aparecem com outras nomenclaturas, né, e eu acho que é mais ou menos isso mesmo que acontece. Mas, enfim, a ideia da gente discutir esses temas pela escola interativa também, eu penso que caminha nessa perspectiva e depois poder acessar isso falando no sentido da formação dos professores. Para além disso, aqui na secretaria, nós iniciamos no final do ano passado e também esse ano, um trabalho que a gente chama de CID Lab, que até o professor Moran vem nos visitar daqui uns dias, e daí eu penso que ele vai ficar bastante contente em conhecer esse nosso espaço. Ele é um espaço de aprendizagem criativa. A gente tem feito todo um movimento de trabalhar bem na perspectiva do empoderamento do aluno, de que ele tenha a possibilidade da criação, do movimento da mão na massa, de aprendizagem em grupo e com a monitoria ali, com a tutoria, como o professor falou. E a ideia é que a gente consiga estender esses espaços de aprendizagem criativa também para as escolas, de repente que cada escola tenha a sua e consiga trabalhar nessa perspectiva de ressignificar o que nós precisamos na educação e, enfim, o nosso próprio conceito de como vemos a educação, né? Porque seria um resgate, vamos dizer assim, de um movimento que a gente parece que deixou de fazer, ou que a gente faz nas séries iniciais, que a gente trabalha com os alunos quando eles são mais pequenos, e que depois, quando a gente traz eles para o ensino séries finais, ou mesmo no médio, a gente abandona isso, deixando muitas vezes só a cargo do professor de arte, que a gente estava até conversando um pouquinho antes ali, o Marcelo disse que sempre trabalhou nessa perspectiva.
E para além disso, também no projeto Conectados, nós já fizemos algumas iniciativas desde 2016. Em 2016, a gente trabalhou com o conceito de ensino híbrido, né? Nós até nos arriscamos a fazer uma proposta de roteiro, que depois, se você puder compartilhar aí, Keila ou Andréia lá, compartilhar os links para quem estiver assistindo e quiser ter acesso aos nossos materiais. A gente fez 2 roteiros que nós trabalhamos uma série de encontros de formação com os professores. E no roteiro 7 a gente trouxe a discussão do ensino híbrido, né, falando um pouquinho a respeito dos conceitos, a respeito dessa questão da transformação da sala de aula, das possibilidades que o YouTube nos traz, ou outros tipos de publicação nos trazem, onde o professor pode gravar a sua aula, disponibilizar para os alunos e ir para a sala de aula só para discutir as dúvidas ou aqueles encaminhamentos que os alunos não entenderam. E para além do ensino híbrido, nós trabalhamos no último encontro, que foi o que nós chamamos de encontro 8, que ele se dividiu em algumas partes. Nós trabalhamos na perspectiva da rotação de estações. Então, também nós fizemos um movimento de formação com os professores, uma proposta de movimento de formação, onde os professores deveriam trabalhar em estações diferenciadas. Uma trabalharia com a produção de um jornal, a outra com uma produção de um vídeo e o terceiro grupo uma produção de um website. E daí eles deveriam fazer uma rotação de bancadas, onde eles estariam construindo juntos e utilizando diferentes mídias. Nós até fizemos um material bem rico com o pessoal aqui da coordenação de produção, que fez uns vídeos fazendo a orientação desse trabalho, e também está nesses roteiros que daí quem quiser pode dar uma olhada. Mas eu diria, sim, que é um movimento lento, é um movimento que a gente vai, aos poucos, modificando a cultura, porque, e até é interessante, lembra, Keila, que esses dias nós tivemos a oportunidade de assistir uma palestra com o Novoa, e ele falou uma coisa assim que eu guardei, e que, assim, que antigamente nós tínhamos um conceito de sala, que a perspectiva da sala era voltada para o quadro de giz. E até é engraçado, porque aqui ao fundo nosso a gente tem justamente um quadro de giz. Que a sala era voltada para o quadro de giz. Então, os alunos, eles se dispunham na sala, o professor se colocava na sala, onde o foco principal era o quadro de giz. E hoje a gente deixou de ter esse foco, porque nós trazemos outros elementos, nós trazemos outras ferramentas para a sala de aula, que deveriam ser utilizadas, outras possibilidades, inclusive, mas a gente ainda está muito preso no quadro de giz, enfim, é uma mudança cultural, e eu acho que aos poucos a gente vai revendo e se reconstruindo também. E é bacana que o Projeto Conectados, ele levou para a escola esse debate, né? O estudo desses conceitos, e daí a aceitação ou não, e a compreensão dele, o aprofundamento. Eu acho que no momento que a escola começa a debater e começa a se arriscar, né? Ela falando do quadro de giz, você pensa lá na rotação por estações, pensa lá em formar grupos e misturar, já é um avanço, né? Já é pensar novas formas de ensinar, novas formas de aprender, envolver mais o aluno. A palavra-chave é movimento, a ideia de que é algo que vai crescendo como uma ola que só tem a aumentar, significa, é algo que faz sentido no mundo de hoje, sempre fez, mas hoje, com todas com a diversidade de possibilidades e com a conexão, a mobilidade, não tem como não fazer. Então, eu concordo com que vocês, com todos esses movimentos, e com o movimento Maker, Mão na Massa também, que é um aprofundamento do fazer físico, do fazer digital, em grupo e com tutoria. Deixa eu pedir para o professor Marcelo Oliveira, que o Marcelo, ele experimentou algumas coisas, né, lá no Colégio Narciso Mendes. Pedir para o professor Marcelo contar um pouquinho para nós, professor, o que você participou. Primeiro, conta um pouquinho do Projeto Conectados, né, que você participou lá em 2016, foi a primeira vez, e qual que foi o impacto disso para você, para a escola, para o movimento dos professores? O que você achou lá?
Então vamos lá. Quando a gente começou o projeto em 2016, né, no momento da apresentação, a grande preocupação que pairou sobre todos os professores, sobre a escola, sobre essa estrutura que está formalizada da escola, foi justamente essa questão da mobilidade, né, da questão de você criar uma aula mais dinâmica. Esses conceitos, quando foram passados, né, quando a gente fez todas as etapas lá da formação inicial, até o ponto em que a gente teve que criar algumas produções, apresentar essas produções para justificar o nosso trabalho lá na formação, e no momento final, nessa formação que foi citada agora, onde a gente fez essa triangulação de informações, né, e resultou numa produção da escola, tudo isso foi bastante importante para fazer com que todo mundo entendesse o caminho pelo qual a escola vai ter que seguir. Eu acredito muito que a escola ela era assim há 50 anos atrás, ela provavelmente vai ter um formato muito parecido nos próximos anos, mas ela vai ter que criar estruturas internas que permitam que o aluno seja participante como ele é na vida, né? Os alunos hoje em dia eles têm uma postura pessoal diferente do que tinham há 50 anos atrás. O aluno estava condicionado a sentar, a ouvir, a assimilar essa informação de uma forma unilateral. E agora a escola precisa dessa experiência multilateral, até diria, não vou dizer nem bilateral, em que professores de áreas se comuniquem, mesmo que elas não sejam afins, que o aluno possa interagir com o mesmo conteúdo em mais uma disciplina, né, um conceito que não é novo também, do conceito multidisciplinar, mas que pode ser reavivado agora com essa questão do uso da tecnologia. Não dá para abandonar o espaço físico da escola, né, como foi falado do quadro de giz e do espaço da sala, mas essas adaptações, essas modernizações do espaço têm que acontecer, né? E a nossa preocupação desde o começo foi essa. Uma das coisas que a gente pensou desde o primeiro momento foi justamente a criação dessa plataforma, uma plataforma que pudesse acomodar, né, que pudesse receber as informações de cada professor, que pudesse receber as orientações para os alunos, esse espaço de troca em que o aluno ia consultar as informações para fazer essa metodologia invertida, que eu particularmente comecei de forma intuitiva e depois com a leitura do material acabei percebendo, né, o quanto isso já era aprofundado e tal. Isso foi bom, para mim foi muito bom porque eu consegui me sentir mais seguro com o que eu estava fazendo. E principalmente para proporcionar no espaço da sala de aula um ambiente mais livre de aprendizado. Como o professor Moranga comentou a respeito da questão do tempo do aluno, da capacidade de cada um, né, de aprofundar isso, de fazer com que todo mundo tenha essa possibilidade de fazer isso. Então, acho que é importante pensar a questão das formações, tem que ser feito, e isso é muito importante porque vários professores ainda têm muita resistência em relação a isso, né? A sociedade como um todo pensa que a escola ainda não é um espaço aberto para isso. Eu acho que alguns professores também pensam, quando a gente começa a fazer uso de tecnologia na escola, alguns professores têm essa resistência. Alguns alunos também, por que não? Porque tem alunos que não têm essa ligação com a tecnologia, apesar de serem natos nisso, eles às vezes não têm essa ligação, e até como usar isso, né, profissionalmente na sala de aula. Mas eu acho que essa caminhada que vem sendo feita, essas discussões e essas proposições que vêm sendo feitas para a gente poder fazer isso na sala de aula, são o caminho para que a gente possa chegar nesse resultado que está sendo esperado. Bacana. Marcelo, fala para nós um pouco da experiência, como que foi? Porque lá em 2016, quando chegou, né, o projeto na escola, você já tinha um canal no YouTube, você já gravava algumas aulas para disponibilizar para os alunos. Aí você conhece também colegas teus ali da escola que fazem isso. Conta para nós essa tua experiência, né? Do que você precisou, né? Uhum. Certo. A gente começou isso de uma forma bem rudimentar, posso dizer assim, na escola. Usando uma câmera digital, captando o som, né, com o microfone paralelo ou com a própria câmera, fazendo muitas vezes o uso até do próprio quadro da sala para colocar algumas instruções. Eu uso também uma sala de multimídia que a gente tem para poder apresentar alguns conceitos, né, numa aula digital. E fazer com que o aluno pudesse ver esse material, observar essas informações, né? A gente teve algumas experiências minhas, do colega professor de matemática também, a gente fez um uso para ver como isso ia ter o resultado para algumas turmas em sala, e realmente a gente consegue perceber que quando o aluno tem essa oportunidade de ver esse material antes, de ver essa informação, de conhecer essa informação, aqueles que veem essa informação antes vão para a sala com outro pensamento. Não vão só lá com o pensamento de quem vai ouvir alguma coisa e vai se familiarizar com o conceito, ele já vai com alguns conceitos formados, né? Eu, particularmente na aula de arte, me preocupo muito com isso, porque quando você chega numa aula de arte e fala que você vai fazer um trabalho teórico,
você cria um suspense na sala, né? Os alunos não gostam muito disso. Eles acham que a arte tem que ser puramente prática. E o conceito teórico é importante, ele tem que aparecer, você tem que fundamentar algumas coisas, você tem que mostrar algumas referências. Então, fazendo isso dessa forma, né, dessa forma mais criativa para o aluno, eu percebi que a aceitação foi maior. Melhor do que eu simplesmente chegar e traduzir alguns assuntos e levar isso, passar no quadro negro, por exemplo, mostrar algumas imagens físicas e dizer que o resultado estava ali. Então, essa experiência serviu para isso. E o professor de matemática, o colega meu também que fez esse trabalho, também teve um resultado positivo no sentido de esclarecer algumas dúvidas, fazer como se fosse umas aulas de dicas, né? O aluno consultava essas dicas e depois podia rever essas dicas a todo momento e no momento da aula acabar interagindo com isso depois e trazer essa solução para a sala, né? Bacana. Professor Moran, se puder falar um pouco mais disso e contar para nós também as experiências, né, das escolas estaduais, as escolas públicas, né, que o senhor conhece, que o senhor visita e... Se cortou um pouquinho a tua pergunta, você poderia dizer, por favor, que se cortou um pouquinho? Na verdade, eu vou me meter aqui. A pergunta é se as experiências das escolas, em especial as escolas estaduais, professor Moura, se você conhece já que estejam caminhando nessa perspectiva, na questão de tanto da sala de aula invertida ou do movimento maker, né? Se você já conhece. Como fala, é um movimento e como vocês também até agora pontuaram, ainda com avanços e problemas sérios. Primeiro, avanços porque quem quer, professores que estão motivados, tem apoio hoje institucional, tem plataformas, tem recursos que são simples. Vocês têm... Eu tenho trabalhado muito com alguns colegas em cursos de ensino híbrido e nesse livro que vocês devem conhecer sobre ensino híbrido, da editora Penso, ou no curso ensino híbrido, personalização e tecnologias na educação, que está aí no Coursera, aberto, que eu recomendo, vocês têm a experiência de professores, alguns de escolas públicas, como o professor Eric Rodrigues, da Escola Municipal Emílio Carlos, no Rio de Janeiro, no oitavo, nono ano. Ele trabalha com história e faz aula invertida, significa, ele coloca os conteúdos na internet do que vai ser trabalhado antes, ele coloca também em alguns netbooks para os alunos que não têm acesso remoto, para que eles tenham a base lá disponível. Então o aluno também assiste e com isso permite que o professor em sala de aula ele trabalhe por rotação por estações, por exemplo, ele crie atividades diferentes para alunos que têm ou avanços em ritmos diferentes, ou ele vai mudando as estações, também misturando alunos que sabem mais com aqueles que têm mais dificuldades para que uns aprendam com outros. A ideia é misturar aula invertida com rotação e ao mesmo tempo acompanhar aqueles que têm um pouquinho mais de curiosidade para que não percam a motivação e dar desafios maiores. Então você vê, tem professores que com poucos recursos conseguem fazer grandes coisas. Então a questão não é só de recursos, porque muitas dessas tecnologias são gratuitas, elas podem ser feitas offline, o celular pode ser usado dentro da sala de aula ou fora da sala de aula, aí dependendo um pouco da questão da legislação, ainda tem uma série de adequações a serem feitas em alguns lugares, mas já é um movimento crescente. Mas, ao mesmo tempo, você tem muitas escolas que têm dificuldades em que os professores se unam, alguns só reclamam do que falta e não são criativos, não fazem inúmeras
usos que tem aí. Você tem plataformas como a Khan disponíveis para professor de matemática como um ponto de partida para depois trabalhar. Você tem no ensino de línguas o Duolingo, uma plataforma para escolas, Duolingo Schools, onde você cadastra os alunos e você vê até onde eles vão dentro de algumas ideias que você propõe e a partir daí você visualiza os resultados e trabalha com atividades mais específicas. Então, hoje há possibilidades tecnológicas, temos plataformas disponíveis, há forma de visualizar os alunos, você pode criar alguns quizzes em algum momento para ver o que eles compreenderam, por exemplo, dos vídeos que disponibilizou antes, se for aula invertida, faz algumas avaliações diferentes, não pode ser uma prova, se você trabalha com metodologias ativas, depois terminar numa única prova, você tem que trabalhar por portfólios, por ver a produção de conhecimento, ver o progresso dos alunos, está tudo misturado. O antes e o depois, o trabalhar juntos e uma avaliação diferenciada. Muito bem, muito bem. O que eu acho interessante da gente pontuar aqui o Marcelo fez uma fala no sentido de dizer que a gente não tem que desconsiderar aquilo que a gente tem, e o professor Moran acabou de enfatizar isso agora, então, que o que a gente tem na escola, e o que é legal com essa questão do movimento maker também, é que você abre possibilidade para além das questões de tecnologia, né? Porque a gente normalmente fica muito preso ao digital, e, às vezes, nós podemos trabalhar nessa perspectiva e utilizando outros tipos de recursos, de ferramentas que dão conta, né, de você fazer uma aula criativa tanto quanto. Então, que a gente trabalhe, e a gente tem falado bastante nessa perspectiva, de que você não desconsidera o que você tem na escola, mas você agrega outras ferramentas, outros recursos, vai trazendo outras possibilidades. Então, o quadro de giz, ele é importante, O próprio projetor que nós tínhamos antigamente, ou aquele retroprojetor, enfim, a gente pode trabalhar com aquilo, pode trabalhar com a televisão, pode trabalhar ainda com o vídeo, aqueles que têm o rádio, né, que é um recurso riquíssimo, mas a gente vai agregando outras possibilidades para tornar a aula mais interessante, mais criativa. E eu diria que, assim, é importante que o professor produza para o aluno, né? Que nós temos falado nesse sentido também, mas que o professor também produza com os alunos, porque nossos alunos estão produzindo muito e as redes sociais são provas disso, né? Nós acompanhamos diariamente os meninos que são youtubers, ou que estão, enfim, se for falar estão ganhando dinheiro por meio dos canais que eles têm, da divulgação dos trabalhos que eles fazem, estão escrevendo muito, capacidade de síntese pelo Twitter, muitos retomando a questão do blog, que a gente tem visto uma retomada, né, nesse conceito de produção, ou de publicação, Instagram, compartilhamento, e enfim, a gente tem que estar imerso nesse mundo, nesse universo, e trabalhando junto com eles. Então, eu diria produzir para o aluno e produzir também com os alunos, que isso é fundamental, trazer esse protagonismo para dentro da escola, né? Eu lembrei aqui, professor, quando você estava falando, que a gente leu recentemente, até a Keila que compartilhou conosco, um artigo teu que fala desse assunto, como inovar nas escolas. Como inovar nas escolas, que você traz esses conceitos. Ele é um artigo, acho que de 2017, se não me engano, ele é bem atual. Se você puder compartilhar, tiver fácil o link para compartilhar com a gente ou mesmo no seu blog aí no chat, ou passa aqui para a gente, que a gente coloca para quem estiver assistindo acompanhar, porque é bacana compartilhar isso. Está no meu blog lá da USP, da ECA, eca.usp.br/Moran, www2, vou colocar aqui no chat, www.eca.usp.br/Moran. E ele está publicado no livro no Educação 3.0, né? Também. Moran, não coloquei. Bom,
está na educação 3.0, um pouco ampliado, lá da editora Unicinos e de Porto Alegre também. Ok. Bacana. E a gente está falando dessa questão, né? Até tinha aqui previsto e a gente já discutiu bastante, mas como inovar, então, na escola pública, né? O professor muitas vezes sozinho, né? Ali a gente tem essa solidão da sala de aula, né? Da nossa produção, da correria do dia a dia. Então, são essas reflexões que a gente gostaria de levar para vocês mesmos, né? O que eu posso fazer na escola para iniciar uma forma de ensinar diferente, uma forma de aprender diferente. E o professor Moran, quiser falar mais alguma coisa? Não, tem uma essa ideia só completar essa ideia do professor tentar fazer, sair um pouquinho daquilo que já era habitual, fazer pequenas experiências. Então, a ideia de reunir aqueles que pensam semelhantes, fazendo um projeto integrador, trocar experiências, o que dá certo, buscar esse apoio nas equipes como vocês, que dão suporte, ele não se sinta sozinho. Há muitas experiências que estão compartilhadas no portal Porvir, no portal Dia a Dia Educação, ou seja, estar olhando para aqueles que estão fazendo algo semelhante, como o professor Marcelo tem dezenas de professores com blogs, com comunidades na internet, que divulgam o que fazem, que compartilham. Há grupos sobre aprendizagem maker, sobre aula invertida, sobre trabalho com projetos. Você se tiver um pouquinho de curiosidade de ir atrás, você encontra já a experiência, já tem quem faz. Você não está sozinho, não é o único, mas você encontra alguém que te dá suporte. Você tem assim um pouco roteiros de como fazer. Então, o gestor, ter o apoio do gestor, do coordenador é sumamente importante para ir apoiando, porque os alunos também entendam que isso é uma política de Estado, uma política e que não é só uma moda. Chamar um pouquinho as famílias também para entender essa lógica. Quando um professor trabalha em grupos e não dá aula expositiva e não leva matéria no caderno, dizer que lá aconteceu algo significativo, que isso faz parte de um planejamento e que isso é importante para o resultado positivo do aluno. Então, trabalhar todas essas dimensões é importante para inovar. E depois o Estado, saber, vocês que estão com essa responsabilidade num Estado tão grande como o Paraná, de que quanto melhor vocês divulguem aquilo que está acontecendo, toda a experiência do Conectados é importante, mas colocá-la também que o aluno possa postar diretamente aquilo que faz, que tudo seja mais facilmente compartilhado, é um caminho para que isso se torne muito mais abrangente. Excelente. Eu fiquei pensando no Marcelo, que ele comentou com a gente. Se quiser contar um pouquinho, Marcelo, ali, a ideia de vocês, né, na escola, depois de terem um canal da escola. Lembra você? O nosso objetivo inicial sempre foi esse, né? Desde que como a gente começou a falar do Conectados, a gente pensou muito nessa ideia de ter um canal de comunicação onde pudesse ser feita essa troca. Publicações dos professores, dos alunos, uma integração, né, entre essas informações, e a gente construiu até juntos, isso faz parte dos documentos que a gente criou no Conectados na primeira fase. A gente trabalhou algumas questões que estão voltadas para a questão legal de como isso pode acontecer, né? O professor Moura também citou essa questão de como que isso pode ser feito, tem que ser legalmente assistido, né? Então, a questão do uso do celular, dos recursos tecnológicos. Então, nós trabalhamos durante uma parte do ano passado na criação do Marco Zero para o uso da internet na escola, dentro da nossa realidade da escola. Colocamos algumas dessas informações no nosso plano político-pedagógico, né, nosso projeto político-pedagógico, para poder justificar o uso disso em sala.
E a tentativa agora é de trabalhar no contexto de fazer essas mudanças que o professor propôs, de você poder fazer uma aula que o resultado dela não seja especificamente um resultado lá no caderno, por exemplo, que a família vai ver, mas que a produção desse resultado seja uma produção por parte dos alunos, e quando a gente tiver condições de socializar essa produção através de um caminho como esse que a gente imaginou no começo, de uma página, ou de um blog, ou de algum lugar que possa receber essas publicações, eu tenho certeza que as famílias vão se sentir mais confortáveis, vão entender o processo pelo qual essa aula está acontecendo, né? Não é eu particularmente como professor, muitas vezes eu não tenho um resultado palpável para apresentar. Eu faço um trabalho de interferência com imagem, um trabalho em que o aluno tem que apresentar um resultado lá e falar sobre essa imagem. Então, para o resultado é uma foto que o aluno apresentou. Mas o resultado daquilo é a pesquisa das questões filosóficas da arte que levaram até a escolha do que o aluno gosta ou não gosta, e aí o aluno apresenta a imagem, justifica e explica. Então, todo esse resultado foi trabalho de 1, 2, 3 meses, e o resultado é uma imagem. Mas tudo que foi trabalhado para essa imagem ser construída é um trabalho prolongado, né? Então, criar estruturas legais para que a escola possa fazer isso, para que o professor também possa se desprender das questões de nota, por exemplo, né? O compromisso da nota. Então, quando o professor tem esse compromisso, ele tem um tempo limite para entregar uma nota, e isso, muitas vezes, esses projetos, esses portfólios que você quer criar, eles não cabem dentro desse tempo. Então, essa discussão também precisa ser feita. A gente fala muito sobre isso na escola. Em quais situações isso pode ser aberto para fazer, né? Para a gente poder chegar nesse ponto, de ter a nossa página e de poder apresentar esses resultados, vai dizer, ó, tudo que foi feito está lá, e o resultado da nota é a base disso que está lá nesse resultado prático que foi apresentado, né? Tem esses desafios também. Muito bacana. Eu estava pensando aqui, e essa é uma fala que eu tenho feito sempre, que o nosso movimento de aprendizagem, ele modificou, né? E se eu perguntar para cada um de vocês as últimas coisas que vocês aprenderam, como que vocês fizeram, eu tenho certeza que muitos de vocês vão dizer, eu vi um videozinho no YouTube. E é engraçado porque esses tempos atrás a gente estava numa viagem, até quando a gente estava fazendo a visita para os núcleos, justamente para divulgar o Conectados, por sinal. A gente teve a oportunidade eu estava conversando assim no carro, e um dos meninos disse, e o meu sogro quer fazer uma produção de abelhas, e aí eu baixei uns vídeos para ele no YouTube, para ele ver como que funciona esse processo de criação de abelhas, e eu disponibilizei para ele lá num pendrive para ele assistir. E aí ele contando, e aí ele começou a contar sobre o tipo de abelha que ele estava criando lá, que é a tal da jataizinho, e que você deixa sempre uma princesa presa, porque a hora que a rainha some, elas já desobstruem aquela princesa para ela assumir como rainha. Então, tem todo um procedimento que você tem que ter da produção de... Enfim, um conhecimento que está público e que está ali. Ou, sei lá, minha mãe, esses tempos atrás, estava trabalhando com bolacha e ela queria fazer decoração de bolacha. Também passei no WhatsApp para ela vários videozinhos para ela assistir tanto o processo de fazer o glacê, quanto de fazer o traçado lá, o enfeitezinho para colocar em cima da bolacha. E esses são os mecanismos nossos de aprendizagem. E por que a escola ainda está longe disso, né? Por que nós, enquanto professores, enquanto educadores, não estamos disponibilizando as nossas disciplinas ou discutindo os nossos conteúdos de uma maneira diferenciada? Por que a gente não está trazendo isso para a escola ainda, né? Uma perguntinha para você aqui. Perguntando se existe alguma plataforma sugerida ou previsão de uma plataforma da CED para que sejam postadas atividades para os estudantes. E assim, incentivo para as aulas invertidas. Na verdade, a gente tem um movimento grande que nós estamos fazendo, só que ele, como eu disse, é um processo lento, né? Porque como a nossa rede é muito grande, a gente vai aos poucos. Ano passado, com as 70 escolas do Conectados, a gente já trabalhou na perspectiva de uma conta que nós temos chamado, que é uma conta educacional, que é uma conta @escola. Ela é resultado de uma parceria que a Secretaria fez com a Google. E nessa conta @escola a gente tem um ambiente de aprendizagem virtual que a gente pode trabalhar com os alunos, que é o Google Classroom.
Para as 70 escolas, ano passado, a gente disponibilizou a conta para professores e alunos. Para esse ano, para as 500 escolas, nós estamos fazendo o movimento da disponibilização das contas nesse momento. Até ontem, antes de ontem, a gente passou para os assessores dos núcleos as contas das 500 escolas, para que os professores tenham acesso a essa conta, percebam quais são as possibilidades e os recursos que eu posso utilizar, a questão do compartilhamento na nuvem, a questão de que o professor primeiro se aproprie da conta para que daí no início do ano que vem a gente possa disponibilizar para os alunos e fazer o uso efetivo com os alunos. Mas essa é uma possibilidade e a ideia é estender essas contas para toda a rede, né? Que toda a rede tenha disponível a conta, o @escola, para trabalhar com alunos nessa perspectiva que a gente está discutindo da sala de aula invertida. Mas, para além disso, eu queria dizer, até contar para o professor Moran, que eu acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas daí a gente já conta também para vocês que estão nos assistindo, que em breve a gente vai ter um evento grande aqui em Curitiba, e que a ideia é justamente, professor, que os nossos professores possam se inscrever para vir apresentar as suas expertises. Legal. Então, nós estamos trabalhando com a possibilidade deles apresentarem artigos, né, por meio de relato de experiência, eles possam vir trabalhar com oficinas de experiências que eles tenham vivenciado e que eles sabem que é possível compartilhar, ou ainda de mostra interativa, que daí vai para essa perspectiva mais do movimento maker. E a gente ainda está organizando aqui os mecanismos para fazer a seleção, mas que em breve aí vai estar disponível no portal para quem quiser se inscrever para vir participar desse evento. E a ideia é, ao final, construir um livro, tanto dos artigos quanto do relato do roteiro para a produção da oficina ou roteiro para a produção da amostra interativa, que nós entendemos que daí a gente vai ter um material bem rico para compartilhar com a rede, onde outras pessoas podem ver, a partir disso também produzir e trabalhar nas escolas. E tem aqui no chat uma perguntinha para o professor José Moran. Perguntaram assim, professor: o que o senhor pensa sobre gamificação na educação e, né, e o que é essa, o que é a gamificação? Bom, em primeiro lugar, vocês estavam falando do Google Classroom para alguns. Enquanto vocês não podem disponibilizá-lo para alguns, hoje já é uma plataforma que qualquer professor pode adotar na sua aula, para fazer um pouco essa inversão e para ver a progressão dos alunos. Então, até para não esperar, digamos, o institucional, você pode ir fazendo por sua conta até você ter depois a conta oficial. O que eu quero dizer é que hoje essas ferramentas não são só institucionais, também depende um pouco de cada um. Então, a ideia de cada um poder usar algumas ferramentas que estão disponíveis, como essa mesma plataforma. Gamificar significa usar toda essa expertise que a maior parte dos jovens tem em jogar para aprender. Então, no fundo, é usar os mecanismos do desafio, das fases, de ganhar pontos, de trabalhar ou individualmente ou em grupo, porque há jogos que são que você joga contra a máquina e há jogos que você joga em grupo, ou de construir cenários como Minecraft. Hoje você tem muitas possibilidades de usar o jogo na educação. Gamificação significa aplicar esses mecanismos em conteúdos, em materiais, em que eles se tornem atraentes, em colocar tudo isso como uma parte de desafios, até chegarem assim, a cursos completos em algumas universidades, como a 42 de Paris, em que você tem toda a aprendizagem por programação gamificada. Então, você tem fases, são 21 fases, que quando o aluno termina a fase, termina o curso. Então, é possível pensar desde coisas mais simples até projetos completos de educação gamificada. E sabe que é bem interessante, professor? Eu estou fazendo um curso da Google, por sinal, e é um curso que ele ensina a gente a fazer uma programação dentro das planilhas.
E a cada atividade que o professor dá, então, por exemplo, quem entrega a atividade no prazo ganha uma badgezinha, é um selo, um selinho que ele entrega para a gente. Então, se você for o primeiro a responder, você tem a badgezinha lá, o selo. Se você entregar dentro do prazo, você tem. Se você responder uma atividade, você tem. E é impressionante como eu fico bem enlouquecida esperando a atividade, porque eu não tenho a de quem entregou primeiro ainda. As outras todas lá, tá cheinhas meus selinhos lá de concluído. É impressionante como a gente fica estimulado, né, a essa provocação. Parece que o ser humano ele é competitivo, o desafio, né? É interessante. Você vê o Duolingo lá, que há tanto tempo está aberto, qualquer um pode fazer. Exatamente. Você ganha pontos, você vai vendo teus amigos, se você está na frente deles. Você tem uma série de mecanismos de recompensa que são interessantes. Ao ganhar aqueles lingots, aqueles corações, você pode fazer tem algumas vantagens depois. Isso também é um elemento de motivação. Não é o único, mas é interessante como entre outras possibilidades que nós temos, né? Aprender também em contextos reais, aprender contribuindo para melhorar o entorno. Você tem que misturar um pouco o game com a realidade, que significa aprendizagem em contextos reais, que isso é muito mais poderoso para o aluno, quando ele vê que ele é parte de um projeto que ele pode ajudar a solucionar concretamente. Uhum. O Rodrigo França, de Curitiba, que perguntou, professor, está agradecendo ali. Tá bom, obrigado. Tem uma outra aqui que é assim, hoje em dia temos muitos aplicativos e soluções inovadoras que mudam nossos hábitos e exigem novas competências. Por exemplo, em um dos seus textos, você apontou que as competências digitais mais importantes hoje, além de programar, são saber pesquisar, avaliar as múltiplas informações, comunicar-se, fazer síntese, compartilhar online. De que forma isso influencia ou transforma o processo de aprendizagem? Uma das questões, há várias questões aqui das competências digitais que a escola tem que estar atento. Por exemplo, hoje as pessoas têm uma possibilidade de informações, todos nós temos enorme, mas muitas pessoas só filtram aquilo que está de acordo com a sua ideia. Então, na verdade, eles filtram tudo enviesado e não aprendem a lidar com as diferenças, com a complexidade, com a opinião diferente. Quando você fica muito dentro de uma rede social, você às vezes fica numa bolha, você não está no mundo real e por isso cria uma certa intolerância com o outro se transforma no inimigo. Então, ensinar competência digital significa entender o mundo como inclusão e não só como bolha, a aprender a conviver, que está por trás, não a ideia de só viver dentro de um condomínio fechado, que você pode ter hoje, e nós estamos experimentando isso na realidade, de como as pessoas usam muito todos os mecanismos de comunicação, mas só para falar com os mesmos, no WhatsApp, no Instagram. Então a escola tem que abrir um pouco esse diálogo para ensinar as pessoas a enxergar o outro diferente, o pobre e o rico, a conviver, a entender pontos de vista numa sociedade multicultural, e isso não é fácil. Outra coisa realmente que não é simples, que o aluno seja protagonista, que ele veja que ele pode contribuir e não somente consumir. Então, a ideia do aluno de produzir, que o Marcelo falou há pouco, me parece fundamental, seja vídeo, seja que ele mostre o que ele sabe fazer a partir dessa ideia de divulgar em algum espaço, portfólio, isso aí, e também fazer síntese, significa onde você está, em que momento você está, para poder ver até onde avançou. Então, essas competências, o professor precisa estar atento e a escola também colocar isso como uma dos eixos. Eu acho que há alguns eixos que são hoje fundamentais. Um é o projeto de vida do aluno, que o aluno entenda por que está aprendendo, que tipo de vida ele quer levar, que tipo de cidadão quer construir. E o outro é essa ideia de como lidar com o universo
complexo do digital e do analógico, vamos dizer assim, do cotidiano, como isso vai se misturando de uma forma interessante e ao mesmo tempo proveitosa. Tá bom. Acho que a gente já vai encaminhando para o final, não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Vou pedir para o professor Marcelo Oliveira fazer as considerações finais dele, se despedir da gente, daí a gente depois passa para o professor José Moran e para o professor Guimara. Ok, então. Bom, eu considero que dessa nossa conversa de hoje, de todas as experiências que a gente vem tratando, eu gostei muito de uma coisa que o professor Moran falou agora no final, a respeito do projeto de vida do aluno. Talvez seja esse a grande jogada para você começar a pensar no projeto da escola, né? Quando você pensa no projeto da escola como um planejamento que você faz, que o professor faz, né, e apresenta para a sua equipe pedagógica pensando, eu vou desenvolver isso durante este ano e chegar nesse resultado, será que o professor sempre está pensando no projeto de vida do aluno quando faz isso? Né? Então, talvez esse seja o ponto de partida que eu, particularmente, vou começar a colocar nas minhas discussões agora. Pensar nesse ponto de partida, pensando no que o aluno precisa para ser habilitado para a vida dele e para usar as experiências que ele tem também para contribuir. Né? Eu vou levar isso em consideração, sem dúvida. Da minha parte, fico muito feliz em poder, mais uma vez, estar repensando essas situações. Eu fico bastante intrigado com essa ideia de usar a tecnologia na educação e de fazer com que isso seja uma realidade, né? Todas essas questões legais, possíveis, plausíveis que a gente tem que debater na escola, né? O pessoal que trabalha com a gente aqui, que nos assiste aqui da instituição, da secretaria, sabe que a gente tem vários desafios em relação à questão de como botar isso para funcionar efetivamente, mas eu gosto de pensar que esse movimento de discussão que está sendo feito é um movimento que vai proporcionar no futuro essa realidade que a gente espera. Agradeço mais uma vez o convite e a presença, né, e poder ter essa presença aqui nesse momento com vocês. Obrigado. Obrigado. Eu também fico muito feliz em estar com vocês, sou educador, adoro estar com vocês, pessoas abertas, vocês são pessoas bem atentas e acompanhando. Eu me dirijo também ao professor que está, às vezes, um pouco desanimado com tantas questões, desde a corrupção e as dificuldades também profissionais, dizendo que o projeto de vida não é só para o aluno, é também para vocês, cada um de vocês professores. Quando a gente está aprendendo ativamente, quando ele está nesse movimento de experimentar, a gente se realiza mais, a gente aprende mais e, por tabela, ajuda mais o aluno. Então, a ideia das metodologias ativas é para a gente sair um pouquinho da descrença para a crença, no sentido positivo, para a experimentação também em todas as dimensões da vida, para você tornar-se uma pessoa mais interessante e, apesar das dificuldades que são reais, não ficar refém delas, e você construir uma vida interessante na escola, com sua família, com seus amigos, com a sociedade, contribuindo e não destruindo como algumas pessoas fazem neste país. Então, a escola é o grande espaço hoje de ajudar a transformar esse mundo, mas também transformar um pouco nosso desânimo em empreendedorismo, empreender, fazer coisas interessantes, apoiar-nos e construindo assim, um projeto de vida que vale a pena. Se nós queremos ser professores, é para valer, senão não basta ser só para ganhar dinheiro, que não é muito, mas é para realmente fazer um trabalho interessante dentro de você e com aqueles que estão com você. Muito obrigada, professor. Maravilhoso, né, gente? Né? Não tem nem o que dizer, maravilhoso mesmo. Nossa, até fiquei pensando aqui que escolha perfeita. Obrigada, Marcelo, obrigada, professor Moran. Para nós, assim, é uma satisfação, e eu digo para vocês, assim, com muita propriedade, que são pessoas como vocês que me fazem continuar aqui, e muitos também que estão aí nos assistindo, nossos colegas de núcleo, os assessores que são nossos braços e pernas, né, na distribuição disso que a gente tá tentando levar e pensando nessa questão de uma sociedade maior e melhor.
antes de me despedir, quero insistir ainda na questão da inscrição do evento, né? Participem, eu acho que vai ser um momento muito rico e, acima de tudo, da gente poder compartilhar aquilo que a gente faz, porque muitas vezes a gente faz coisas maravilhosas, a escola está fazendo coisas maravilhosas, mas fica só na esfera ali da comunidade, a gente não compartilha, não conta para o outro e não traz para discussão coisas que podem ampliar o universo de muitas pessoas. Então, participem, que eu acho que vai ser bem bacana, e o professor Moran estará aqui conosco, e outras pessoas também, acho que vai ser gratificante. Obrigada. E a gente só tem a agradecer a presença de vocês, esse bate-papo, né, delicioso que teve aqui, e convidar o pessoal para acessar as outras escolas interativas. Então, tem a Escola Interativa tem um canal no YouTube, né, que é da Secretaria de Estado de Educação do Paraná, e lá nós estamos disponibilizando as outras escolas interativas dessa série de tecnologias educacionais em debate. E a nossa próxima escola interativa vai discutir Design Thinking, tá? Então, aguardem que nós enviaremos o convite para vocês, né? A gente já está com uma previsão de data para 10 de outubro, né, no período da tarde, numa terça-feira, às 14h30, para a gente discutir um pouco mais sobre educação e tecnologia. Tá bom, muito obrigada.